Para onde vão as crianças após a morte? Parte 2. Bem, amigos, no vídeo anterior que abordamos esse contexto, para onde vão, na verdade, o espírito das crianças, né, após a morte, nós vamos dar continuidade ao entendimento disso, ok? Bem, aqui é um complemento do vídeo anterior. Então, aqueles que quiserem compreender melhor, basta assistir o vídeo anterior, porque aqui eu estou dando apenas continuidade àquilo que já foi falado anteriormente, ok? Então, irmãos, a doutrina espírita, ela nos esclarece bem facilmente de se entender nos livros. Sempre volto a falar e repetir na base da doutrina espírita, né, que são os 5 livros de Allan Kardec, quer dizer, dos espíritos, né, que passaram para Allan Kardec. E fala até que o tempo, na vida espiritual, ele difere do tempo na vida terrena, na vida humana. É bem diferente, ok? Visto que no livro famoso de André Luiz, psicografado, né, pelo Chico Xavier, que conta uma fase da vida de André Luiz, assim que ele desencarnou, cujo título do livro é O Nosso Lar, que até gerou um filme, passou nos cinemas, etc e tal. Relembrando o início do filme, naquele estado que estava André Luiz, que é chamado pela doutrina espírita de umbral, um ambiente de sofrimento, de dores. O André Luiz ficou naquele ambiente por um período de aproximadamente entre 8 e 9 anos daqui da Terra. Porém, o tempo que ele passou lá, para ele, não existia tempo. Ou seja, ele não achava que teria passado 8 anos terreno naquele ambiente. Ele achava que teria passado muito, ou melhor, menos tempo do que isso. Um tempo muito menor, ok? Muito menor que 8 anos. Ele acreditava que tinha passado dias, meses ou semanas. E, no entanto, ele passou 9 anos. Por que eu estou falando isso? Porque na vida espiritual o tempo não passa como passa aqui na Terra, ok? Lá o tempo praticamente não existe. Por isso que alguns espíritos, nessas 5 obras de Kardec, eles falam para a gente que fazer os cálculos de algum acontecimento que está por vir, comparado com os anos terrenos, fica difícil de se fazer esses cálculos, ok? Porque o tempo e o espaço deles é diferente. A vida espiritual, o tempo e o espaço é diferente. Então, o que para eles pode significar, né, alguns dias, pode significar aqui na Terra alguns séculos. Será que dá para a gente entender isso? Tá? Então, por isso que os espíritos superiores não se prendem a datas, né? A data, dizer que tal acontecimento, tal coisa vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ok? Porque o tempo espiritual é muito diferente do tempo terrestre. Então, eles são bem claros e específicos quanto a isso. Isso vindo dos espíritos superiores. Porque o espírito leviano, semelhante a gente, que não tem muito desenvolvimento moral, fala qualquer coisa. Principalmente quando tem interesse de enganar, de nos fazer, né, de bobos. Essa que é a verdade. Por que eu estou falando isso?
Lembra do nosso tema? Para onde vão os espíritos das crianças que morrem aqui na Terra? Pois é. Então, visto isso que não existe esse tempo lá na vida espiritual, como poderia o espírito de uma criança que morreu aqui na Terra, desenvolver-se na vida espiritual? Se lá não tem o tempo e espaço daqui. Seria difícil, não é verdade? Ou seja, se André Luiz passou 8 anos no umbral sem ter conhecimento do tempo e do espaço, uma criança dessa, na vida espiritual, quantos milhões, milhares de séculos ela teria que passar para crescer, né, lá na vida espiritual? Seria um absurdo, ok? E como ela poderia fazer escolha para a próxima reencarnação? Ou ela teria uma reencarnação compulsória? O que é uma reencarnação compulsória? É aquela que o espírito não tem condição de fazer escolha. Seria um absurdo uma criança ser imposta, né, ter uma certa noção de que ela está ali, né, que ela existe, que ela é uma criança, e ter que reencarnar compulsoriamente. As reencarnações compulsórias, elas acontecem quando o espírito está em estado de tormento ou de loucura, ok? Aí sim ele precisa reencarnar, porque ele não tem a menor condição de fazer escolha, nem tampouco saber o que está acontecendo com ele, ok? A maioria da reencarnação compulsória são feitas por espíritos que estão hipnotizados, que chegaram em estado de ovoides. Esse é um estado mais baixo que o espírito pode chegar na espiritualidade. Se transformar num ovoide. Quem estuda a doutrina espírita, estudou um pouquinho mais, sabe do que eu falo, o que é um ovoide. Ok? Nessas condições, o espírito não tem o menor conhecimento do seu eu. Ele está atordoado como se tivesse enlouquecido. Então ele precisa ter uma reencarnação compulsória para que seu perispírito se remodele novamente para ter um formato do ser humano. Ok? Então, irmãos, uma criança, se houvesse essa possibilidade de estar na espiritualidade em espírito, semelhante a uma criança aqui da Terra, tem seu perispírito perfeito. Não precisa reencarnar compulsoriamente. Ok? Então, uma criança na vida espiritual, que crescimento ela teria? Quantos milhares de anos, de séculos? Nem digo de anos, não, digo de séculos. Precisaria esse espírito para retornar a ter sua idade de adulto, quando a vida espiritual, o espírito não cresce, os milhares de anos passam por segundos. Não é verdade? Então, meus amigos, isso é impossível. Pelo menos, naturalmente, pelo conhecimento que temos, seria um absurdo um espírito sair da vida espiritual, nascer aqui na Terra, e depois, quando ele retorna à vida espiritual, você retorna num estado diferente daquele estado que ele saiu de lá. Ele, quando saiu de lá, ele era um espírito adulto. Ok? Aí ele nasce e morre, né, precocemente, o corpo humano fica por aqui, e ele renasce na vida espiritual com o espírito infantil. Isso é impossível. Não é verdade? O corpo, meus irmãos, é matéria, vai ficar por aqui. O corpo que ficou aqui, não importa a idade que tinha. Se tinha 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não importa. É matéria. As pessoas estão confundindo o espiritismo com fantasias que não cabem dentro da doutrina. Coisas absurdas. As pessoas inventam e outros compram essas ideias como verdadeiras
fantasias, que a proposta disso tudo, realmente, a finalidade disso tudo é fazer com que nós, espíritas, venhamos a acreditar em fantasias para nos afastar da verdade. Simples assim. Nós temos que tentarmos estudar a doutrina para nos esclarecermos mais. Estamos aqui na Terra para isso. Foi por isso e para isso que viemos aqui. Ninguém vê o planeta Terra para uma excursão, um passeio. Nós viemos aqui para crescermos moralmente e para ajudarmos aqueles que amamos também a crescer. Por isso, há a necessidade de estudarmos a doutrina espírita. Eu hoje mesmo assisti uma palestra onde o palestrante falava, em dado momento, que Jesus Cristo é um espírito muito mais velho do que nós. Que Deus criou Jesus muito antes da gente, que Deus continua criando. Eu realmente não concordo. Vou explicar a vocês porque eu não concordo. Conforme eu falei para vocês que o tempo na vida espiritual difere em muito na vida humana, na vida aqui material, a vida espiritual, os milhares de séculos, pouca distância tem, né? De um espírito para o outro. Existe uma distância, claro que existe. Mas essa diferença, né, de tempo e espaço é uma diferença muito grande que não conseguimos defini-la, pelo menos por enquanto. Entendam-me bem. Jesus pode muito bem ser um espírito muito mais novo do que nós. Ora, por que não? Vamos partir do princípio que Deus criou há muitos milhares de anos, claro que criou, espíritos que são mais velhos do que a gente, isso é muito claro. E continua criando. Hoje mesmo está saindo da mão, nesse exato momento, em milésimos de segundo, espíritos novos que estão tendo suas primeiras vidas em corpos humanos hoje. Certo? Claro. Mas, no entanto, nós afirmarmos que somos espíritos mais jovens que Jesus, isso é verdade, é uma diferença muito grande. E se nós temos a mesma idade espiritual de Jesus, e se Jesus fez todas as escolhas sensatas, é claro que ele deve ter errado em algum momento, como nós erramos. Mas existem dois tipos de erros, né? O erro que eu acho que é permissível e o que não é. Qual o erro permissível? Aos olhos de Deus, acredito eu. Aquele erro que cometemos sem termos a intenção de cometê-lo, sem sabermos que são erros. Agora, no entanto, existem outros erros, que sabemos que são de antemão. São erros que já conhecemos, sabemos que são erros, e ainda assim cedemos a esses erros. Esses já não são tão permissíveis. Como é ser permissível e não permissível? É ser mais ou menos tolerado. Quando uma criança está começando a aprender certas coisas, nós não perdoamos facilmente aqueles erros infantis, que nós chamamos assim, erros infantis. Reeducamos essa criança quantas vezes forem necessárias, até que ela compreenda que aquilo não é certo fazer. Quando ela alcança uma determinada idade, e algumas das crianças já aceitam e obedecem, mas tem aquelas outras que são rebeldes, temos que pôr certos castigos, tirar alguns privilégios, ou não dá-los a elas, por elas terem repetido o erro sabendo que era errado. Então, meus irmãos, quem sabe
Jesus não fez as escolhas corretas e sensatas e nós negligenciamos. Nós optamos por outros caminhos, os mais difíceis. Não é verdade? Então não podemos, ninguém tem condição nenhuma, não de nós que estamos aqui na Terra, de admitir que somos mais novos que Jesus. É falta de entendimento nosso. E pior ainda, será para nós descobrirmos que somos espíritos mais velhos que Jesus. Há uma possibilidade disso de acontecer? Claro, evidente. Tão grande quanto não sermos. As possibilidades para ambos os lados. Nós temos condições de analisarmos isso? Temos exatidão de dizer que somos mais novos ou mais velhos? Não temos, meus irmãos. Então, fica aqui uma observação para todos nós. O tempo na vida espiritual difere muito do tempo da vida humana. Né? Quando dizem que um século para Deus pode ser 1/1000 de segundo, é verdade, porque assim é a vida espiritual. Então, meus irmãos, é impossível de um espírito que tem habitado um corpo aqui na Terra e por ter desencarnado enquanto esse corpo era infantil, desse espírito continuar sendo infantil na pátria espiritual. Por todos esses motivos que eu já falei antes, ok? Porque o tempo e espaço na espiritualidade é muito diferente do tempo e espaço aqui na Terra. Certo? E se ele retornar, volto a repetir, na pátria espiritual, em estado de um espírito infantil, levará milhões, milhares de séculos para adquirir uma vida de um espírito adulto. E lá na espiritualidade, a matéria espiritual, ela não cresce. O que cresce em nós, na espiritualidade, é o conhecimento. Por isso vamos para a pátria espiritual, para estudarmos um pouco mais e retornarmos da Terra para aplicarmos aqueles estudos que lá, né, nós absorvermos. Ok? Então fica aqui essa dica, meus irmãos. Eu quero pedir a vocês que dêem um like, porque isso ajuda o nosso canal. Compartilhe principalmente, né? Dê um like, porque através do like que vocês dão, o YouTube oferece esse canal, oferece essa postagem a outras pessoas que provavelmente possam se interessar e ajudá-las de alguma forma. Esse canal foi criado por esse propósito, de nos dar um pouco mais de apoio, forças e esclarecimento sobre as nossas necessidades reais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.